ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Bom dia, bom vê-los, sejam bem-vindos. Deus nos abençoe por meio da Sua palavra, nos deu o dom do perdão, o dom presente da fé que Ele produz e fortalece em nós. Nos oriente, nos console. Hoje, principalmente com base no texto da epístola, da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos fazer uma reflexão sobre onde o apóstolo Paulo tem um espinho na carne e pede a Deus para que retire esse espinho, porém ele não é atendido. Então nós vamos falar sobre esse texto. Que Deus nos console, nos fortaleça e nos acompanhe nesse meditar da Sua palavra, nesse momento de culto. Os hinos serão projetados. Começamos com este primeiro hino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, baseado lá no texto de Mateus capítulo 6, botando Deus, o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Todas as outras coisas Ele vai nos conceder, vai nos dar.
Buscai em primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pois tudo que pede receberá, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Aleluia, aleluia. Estamos em pé, fazemos a invocação. Em nome de Deus, Pai, o Criador e mantenedor de todas as coisas, em nome de Deus Filho, o nosso Senhor Jesus, que nos dá, por meio da sua morte e ressurreição, o perdão dos pecados e a salvação eterna. E em nome do Deus Espírito Santo, que nos dá e mantém a fé por meio do batismo, da pregação da palavra e também da Santa Ceia, e nos dá uma vida santificada. Em teu nome nos reunimos aqui para ouvir a tua palavra, receber o teu perdão, receber o fortalecimento na fé em Cristo. Que o Senhor nos envie o Espírito Santo para que possamos ficar atentos, crer e viver a tua palavra. Amém. Queremos diante de Deus nos colocar de uma forma humilde, nos humilhando, né? Porque a gente não tem facilidade em reconhecer os nossos erros. É o famoso dar o braço a torcer, sabe? A gente é resistente a admitir, estou errado. É isso que nós vamos fazer agora. Não tem como esconder nada de Deus. Então queremos dizer a Ele: olha, eu errei, a culpa é minha, mereço ser castigado aqui por toda a eternidade. Mas também a palavra de Deus nos revela a sua graça, o seu amor, o seu perdão, que é dado através da morte de Cristo na cruz, que derramou o seu sangue, sacrificou a sua vida para nos dar o perdão. A palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, tem 3 formas de a gente analisá-los e aplicá-los à nossa vida. Um que é para todos, até inclusive para quem não crê, não é cristão, não lê a Bíblia, mas ele vale também. É chamado como o uso do freio, para parar as más ações das pessoas. Eu vou roubar, aí eu lembro, não, isso é errado, aí eu freio para a minha ação errada. E um outro que eu quero agora enfatizar é o espelho, a lei de Deus como um espelho. Eu olho para os mandamentos, para a palavra de Deus e analiso, examino a minha vida à luz da palavra de Deus, e ela vai me denunciar, ela vai dizer: olha aí, ó, aqui tu errou, aqui tu falhou, aqui você cometeu pecado. Ela mostra como nós somos, né? Provavelmente hoje de manhã a gente olhou para o espelho, né? Para ver como a gente se enxerga do jeito que a gente é. À luz da palavra de Deus, nós nos enxergamos
e vamos concluir que somos falhos, pecadores, e merecemos o castigo e a condenação de Deus. Mas Deus não quer isso. Ele nos convida ao arrependimento, para a mudança de vida. E é isso que nós queremos fazer agora. Dizer a Deus: olha, eu reconheço o meu erro, a minha falha, e quero te pedir perdão. Perdão que não mereço, mas que, por amor de Cristo, que deu a sua vida, Ele concede a cada um de nós. Quero convidá-los para juntos, então, orarmos e confessar os pecados, pedindo perdão, dizendo: eu, pobre pecador, confesso diante de Deus que infelizmente cometi muitos e graves pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira espiritual, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, orgulho, maus desejos, ganância, inveja, ódio, ciúmes e outros pecados que meu Deus conhece tão bem e eu conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Ó Deus, confio na tua graça revelada em Jesus Cristo e suplico que me perdoe todos os meus pecados e conceda o teu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a ti, meu Pai Celestial. Amém. Da parte de Deus e por sua ordem como ministro da palavra de Deus, eu anuncio a cada um de vocês a graça divina, o perdão que Cristo dá por meio da sua morte redentora na cruz. Portanto, eu lhe declaro: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mencionei que tem 3 formas, falta uma, e aqui eu vou voltar. Recebendo o perdão dos pecados, não queremos mais voltar aos nossos caminhos errados, seguir com aquilo que eu quero, os meus desejos, que me levaram a pecar e a me afastar de Deus. Então, com arrependimento, com o perdão recebido da parte de Deus, agora vem a lei de Deus como uma norma, como um guia, como um GPS que quer me conduzir pelo melhor caminho. E aí então nós oramos, corrige a minha vida, me dá uma forma de viver que seja agradável a Deus. Então que Deus nos conceda isso por meio da sua palavra. E essa palavra de Deus que quer nos direcionar. Então agora nós abrimos a Escritura Sagrada, nós vamos ter 4 leituras bíblicas. Podemos todos sentar? E queremos fazer a leitura deste primeiro texto bíblico do culto de hoje, do Salmo 123, de forma alternada, de forma responsiva. O pastor lê um versículo e a congregação responde com outro. Salmo 123 está na página 416 do Antigo Testamento, nas Bíblias que nós temos aqui na igreja. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor, tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos e os orgulhosos zombam de nós. E aqui a leitura do Salmo. Nós vamos dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo cantando o próximo hino.
ter agora a leitura do Antigo Testamento. O Leandro vai fazer as leituras bíblicas no culto de hoje. Essa primeira leitura, a leitura do Antigo Testamento, está em Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 5, onde a ênfase do profeta, e a leitura de hoje então nos aponta para isso, que às vezes nem todos querem ouvir a palavra de Deus, né? Mas Deus então diz aqui nesse texto claramente, independente disso, um profeta foi enviado para anunciar. Agora, se a pessoa não quer saber, e ela tem essa escolha, isso é interessante, né? Eu não quero saber de Deus, é uma escolha minha, tem consequências isso, né? Mas é isso que nos diz então esta leitura em Ezequiel 2, 1 a 5. Deus chama Ezequiel para ser profeta. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão, e então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé. Eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. Eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, e eu estou mandando ao povo de Israel, que se rebelou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem eles, vão saber que um profeta esteve no meio deles. Esta então foi a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola, a leitura da carta, é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10, que inclusive vai ser então a base para a nossa mensagem logo em seguida. Isso é na página 152 do Novo Testamento. Ele está errado, né? É uma parte mais ao final da Bíblia, então, no Novo Testamento, na página 152, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, 1 a 10. As visões e revelações de Paulo. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quiser me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás, para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse
esse sofrimento. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Obrigado, Leandro. Próximo hino que vamos cantar: ó Jesus bendito, quero te servir. Ó Jesus bendito, quero te servir. Pelos teus caminhos faze-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir. Tua paz celeste faz em nós nos rir. A leitura do Evangelho, contamos registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 6, versículos 1 a 13, página 34 do Novo Testamento. Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 13, onde nós temos nesse contexto aqui Jesus sendo rejeitado, né? Assim como profetas, e aí a exemplo do texto de Ezequiel que ouvimos, profetas que foram enviados e alguns não quiseram ouvir, mas Deus os enviou. Deus enviou o seu próprio filho, e agora ele vai na terra de Nazaré, onde ele teve a sua infância, onde ele cresceu, e ali ele é rejeitado pelos seus parentes, pelos seus vizinhos e conterrâneos daquele lugar. E na sequência da leitura temos Jesus enviando os discípulos também para pregar a palavra de Deus. Mas fica subentendido que muitos não receberam, né? E aí até as sandálias deveriam ser batidas para que o pó daquele lugar ficasse ali como sinal de protesto. Diz assim então esse texto de Marcos 6, 1 a 13. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, o filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte,
menos na sua terra, entre os seus parentes e a sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias, não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, ficam hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. É aqui a leitura do Evangelho. Quero convidá-los para ficar em pé e juntos nós vamos fazer a confissão da nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos sentar, prepara a mensagem e cantamos o próximo hino. Ninguém nos amou como Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. A Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor, como nunca ninguém, nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar. Que Deus nos abençoe no meditar da sua palavra. O Espírito Santo de Deus nos dê a fé, nos faça crer e viver, botar em prática a nossa vida no nosso dia a dia.
texto que nós vamos usar, como já mencionei, como base para a nossa reflexão é a carta do apóstolo Paulo, a segunda carta, no capítulo 12. E que Cristo esteja presente em nossa vida constantemente, em nome dele que nós pregamos. Amém. O texto do evangelho, aliás, da carta do apóstolo Paulo de hoje, é necessário a gente ter uma contextualização até ele chegar a esse ponto aqui onde ele diz: mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. O contexto das viagens do apóstolo Paulo, que ele fez presencialmente até Corinto, a cidade de Corinto, onde ele fundou essas congregações, ele agora está sendo contestado, porque apareceram outros pregadores, alguns inclusive falando de Jesus, outros não, e eles então ficavam se gabando, ficavam se enaltecendo, eles falavam mais deles mesmos e das experiências que eles tinham, do que de fato, por exemplo, de Jesus. E aí o apóstolo Paulo, então, ele evita argumentar sobre isso, falar sobre isso, mas então agora, enviando, o que se tem notícias, tiveram 4 cartas que o apóstolo Paulo enviou para a comunidade da cidade de Corinto. Apenas 2 nós temos aqui o registro colocado na Bíblia. E aí chega um momento, e aí ouvimos na leitura que o Leandro fez hoje: eu não quero me gabar, eu não quero, ele evita ao máximo, mas chega um momento, então eu vou falar de uma experiência aí que eu tive, porque os demais também estavam falando sobre isso. Mas não para ficar de uma forma arrogante, vaidosa, de uma forma exibida, onde o apóstolo Paulo ele não quer aparecer. Então ele diz: eu vou contar isso, mas na verdade para mostrar para vocês que a partir dali Deus me deu uma doença dolorosa, um espinho na carne, para mostrar a minha fraqueza. E aí ele lembra de um episódio, ele fala ali na terceira pessoa de um homem, que há 14 anos atrás, e veja só, ele está registrando isso, escrevendo, ele não está presente. Então chega um momento que o apóstolo Paulo, então vou ter que usar esse argumento, 14 anos antes dele escrever isso, e tudo indica que isso é muito próximo da conversão de Paulo, conforme tem em Atos capítulo 10, onde lá, perseguindo os cristãos, indo a Damasco para prendê-los, ele teve uma aparição de Jesus na vida dele, Jesus que já tinha morrido e ressuscitado e subido ao céu, está ali, onde ele fica cego, é uma luz muito forte, fica no chão, e aí então Jesus pergunta: o que você está fazendo? Por que você está me perseguindo? Na verdade, Paulo estava perseguindo os cristãos, a igreja, e aí Jesus disse: você está me perseguindo. E ali ele tem então a conversão, a mudança na vida dele. Então não se sabe se o apóstolo Paulo não explica isso, se é naquele mesmo instante, naquele mesmo episódio, naquele mesmo contexto que acontece isso, ou está ali próximo. E aí ele fala que teve uma visão, e ele repete ali, não sei se isso aconteceu mesmo, ou foi uma visão, mas a experiência que ele teve é como se fosse real, que nem o apóstolo João teve lá em Apocalipse. Ele esteve no céu, na presença de Deus, nessa visão. Só que aí o apóstolo Paulo fala tudo isso para mostrar uma fraqueza dele. E aí ele quer com isso meio que mostrar
que a pessoa que prega o evangelho, seja como Ezequiel lá no Antigo Testamento, que nem os discípulos, né, lá no envio que Jesus realizou, conforme ouvimos as leituras do evangelho e do Antigo Testamento, não importa, o que importa é a mensagem anunciada. E esses pregadores que se anunciavam lá em Corinto, e o apóstolo Paulo está contestando eles são mais ou menos assim: aqui está a mensagem, Jesus, e eles ficavam, né, na frente. O que importa sou eu. Eles tinham uma vaidade, eles se exibiam, eles ficavam enaltecendo a si mesmos por experiências que tinham. É como tirar uma selfie, né? Eu vou tirar uma selfie com Jesus, né? E aí tu vai olhar a foto tirada, né? Jesus não aparece, né? Está escondido. Em vez de aparecer só Jesus, ou eu ali no cantinho escondidinho, apareço só eu. E aí o apóstolo Paulo vem então, através desse texto bíblico, falar do seu ministério apostólico, dizendo que isso, que o pregador, ou que o apóstolo Paulo, realmente ninguém deve se gloriar pelo que fez, mas sim falar e dar a importância para aquilo que Cristo fez, aquilo que Ele fez na cruz, fez por nós. E aí o texto ainda continua, né? Dizendo assim, que esse espinho na carne, essa doença dolorosa que ninguém sabe o que é, o apóstolo Paulo não fala. Existem várias hipóteses, existe uma lista grande, podia ser isso, podia ser aquilo, né? Mas ele não fala, e que bom que ele não fala, porque aí a gente pode se identificar. Nós podemos também dizer, assim como Paulo, eu também tenho um espinho na carne. E aí ele diz assim, esse espinho na carne, essa doença dolorosa, que na verdade é para mostrar a fraqueza que temos, a fraqueza que o apóstolo Paulo tem, porque às vezes a gente se acha, né, eu sou o cara, eu sou bom, a gente se enaltece, e aí o apóstolo Paulo diz, olha só o que Deus fez comigo, Ele me deu uma fraqueza, para que eu dependa dEle. E essa doença dolorosa, essa fraqueza, é como um mensageiro de Satanás, que vem me dar bofetadas. Lembrando aqui que Satanás é uma criatura que se rebelou contra Deus. Ela não era assim, mas ele é uma criatura, ele tem poder limitado. Deus tem todo o poder. A gente vê isso lá no Gênesis, a gente vê isso quando Jesus é tentado pelo próprio Satanás. A gente também vê isso no livro de Jó. Esses dias teve a pregação do Christian aqui, né? Lembrando que Satanás pôde fazer mal para Jó, mas Deus assim permitiu. Parece meio doido, mas é exatamente isso. Ele é uma criatura. Deus tem todo o poder sobre todas as coisas. Mas o que é essa doença dolorosa, esse espinho na carne, esse espinho no corpo? Não se sabe, mas ela está ali para nos lembrar da nossa fraqueza. Não foi assim o espinho na carne, com certeza. Mas isso nos lembra assim que, não sei se alguém já teve um espinho no pé, no dedo, né? Aquilo fica incomodando, né? É chato, né? Uma ferpinha, né? De madeira. Aquilo fica ali, né? Dá uma angústia, dá uma incomodação, né? Não é uma dor assim de morrer, mas está ali toda hora te lembrando. Qualquer coisa, ele dá uma fisgadinha e incomoda, né? E esse espinho na carne, pelo que tudo indica, era visível no apóstolo Paulo. Eu poderia quase que ser semelhante a uma estaca. Obviamente não era uma estaca, algo maior, né? Mas era algo visível nele.
que as pessoas percebiam. Mas o que era? Como não é dito, então poderia ser, sei lá, uma depressão, poderia ser uma doença física, poderia ser uma tentação muito grande, uma fraqueza que ele teria que constantemente lutar, poderia ser uma angústia, um medo. E aí, ao falar isso, e ao não revelar o que é esse espinho na carne, a gente começa a se identificar, né? Eu e você, né? É algo que nos mostra como nós somos fracos, como nós somos pequenos. E o apóstolo Paulo quer aqui dizer isso. Olha, Deus me deu isso para mostrar como eu sou fraco e como eu dependo dele. Porque senão eu ia ficar me achando, né? Ia ficar me exibindo, achando que eu tenho todo o poder, que eu sou o cara. E ele me mostra que não. Olha, aqui é o teu lugar. E quando tu é fraco, eu, Deus, te faço forte. Aí tu precisa de mim. No salmo que nós lemos hoje, tem ali no segundo versículo, né? Nós nos achegamos de Deus, diz o primeiro versículo. E aí no segundo diz assim: como um escravo, uma escrava depende do seu dono, assim nós dependemos de ti. Assim Deus nos faz fracos, servos dele, para que a gente dependa dele. Porque senão a gente elimina Deus da nossa vida. Eu não preciso de Deus. Sou autossuficiente, eu sou forte, eu tenho todo o poder. Mas você e eu, observando a nossa própria vida, a gente sabe que não é bem assim, né? Deus nos puxa o tapete, nos dá uma sacudida na vida, nos dá uns sustos assim, para mostrar: olha só, como tu é pequenininho, como tu é fraco, como tu precisa de mim. E Deus quer de fato isso. Ainda falando sobre, né, essas bofetadas aqui, né, que o mensageiro de Satanás nos manda, né? Esse espinho na carne, de certa forma na nossa vida, é uma proteção de Deus, para que a gente não experimente a tragédia da condenação. Deus permite que esse espinho na carne esteja presente, e ele vem como mensageiro de Satanás para mostrar a nossa dependência de Deus e nos protege da tragédia de perder a vida eterna, porque a gente vai ter a autossuficiência e ninguém entra no céu dessa forma. O perdão e a salvação é um dom de Deus, é uma ação de Deus gratuita na nossa vida. E assim ele nos mostra a nossa fraqueza. E aí a gente poderia assim dizer, né, que essa experiência da fraqueza, do espinho na carne, que Deus permite na nossa vida e se faz presente para que a gente fique forte no momento do sofrimento. É como se Satanás tivesse uma mensagem anexada nesse espinho na carne que nós temos, e nós sabemos que temos as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas dúvidas, os nossos medos, para nos lembrar assim. Satanás vem sorrateiramente e nos diz assim: olha, eu acho que lá no fundo, Deus não te ama como tu pensa. Ele começa a botar, sabe, dúvidas, plantar ideias na nossa mente para nos afastar de Deus. É o mensageiro de Satanás vindo com aquelas mensagens lá subliminares, escondidas na nossa mente, dizendo assim: olha, tu está vendo o que está acontecendo contigo? Esse mal que aconteceu na tua vida? Olha, eu acho que Deus não se importa tanto contigo como tu pensa. E começa a botar minhoca na nossa cabeça, pulga atrás da orelha, para botar a gente numa situação ao ponto de perder a salvação.
por não ter a fé em Cristo. Quando nós caímos nas nossas tentações, como um espinho na carne, né? Nós somos tentados, e aí nós vemos a nossa fraqueza, como a gente não consegue resistir, meio que o Satanás vem ali, dá as bofetadas, dizendo assim: viu como tu é fraco? Viu como tu não é nada? E que dê Deus agora para te ajudar. Olha para o teu pecado. Tu caiu de novo em tentação. Eu não sei se Deus vai te perdoar mais uma vez. Acho que tu nem devia mais na igreja, no culto. Nem devia mais orar e falar com Ele. Essas ideias, Satanás vem através desse espinho na carne nos lembrar, nos dar bofetadas, dizendo: olha, acho que Deus não te ama do jeito que tu pensa. Não é assim? Só que Deus também manda anexado mensagens para o apóstolo Paulo. No texto de hoje, para você e para mim, mandou lá com Ezequiel no Antigo Testamento. Alguns não queriam ouvir. Mandou lá com os discípulos que foram de 2 em 2. O próprio Jesus veio para trazer essas mensagens de afirmação, dizendo: olha, nesse momento de dúvida, nesse momento de tentação, nesse momento de fraqueza, de doença, de luto, de problemas que você tem, onde você percebe que você é fraco, e aí o apóstolo Paulo tinha essa experiência, porque Deus assim permitiu, tornando-lhe fraco, para depender de Deus, da sua graça, do seu amor. E aí a palavra de Deus, a mensagem de Jesus, dizendo: olha, eu estou aqui do teu lado, eu estou contigo no fundo do poço, eu estou contigo na dificuldade, na tentação, eu estou ali do teu lado, porque eu fui tentado pelo Satanás e venci. Então, por causa disso, crê em mim, que eu te dou forças para vencer. Sozinho tu não vai conseguir. Tenha certeza, eu te amo. Tira essas dúvidas da tua cabeça. Eu te perdoo mais uma vez, mas cuida, quando vê, isso vai ficar tão recorrente, banal na tua vida, que tu não vai recorrer mais a mim. Vai te esquecer de pedir perdão, de crer em mim, achando que tudo depende de ti. Esse espinho na carne, então, nos lembra outros espinhos, né? Que tiveram na cabeça de Jesus na cruz, na crucificação. Ele sofreu o espinho na sua carne, nas suas mãos, nos seus pés, ao seu lado. Ele sangrou por mim, por ti, para dar o perdão quando nós fracassamos, para nos dar a certeza da salvação. E assim, o apóstolo Paulo diz ainda nessa carta dele, a quem nós devemos recorrer. Então, na angústia, no sofrimento, na tristeza, na dor, na adversidade, seja lá aquilo que estamos enfrentando na nossa vida. O apóstolo Paulo, então, ele orei 3 vezes ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. E aí nos indica uma ferramenta muito importante que está ao nosso alcance, né? Nem precisamos juntar as mãos, né? Mas juntamos as nossas mãos para orar, falar com Deus, assim como o apóstolo. Recorram a Ele, peçam ajuda dEle. Mas aí, olha só que interessante. Qual foi a resposta para o apóstolo Paulo? Foi um não. Às vezes a gente fica: pô, eu peço a Deus e Ele não me atende. Por que será? Vocês sabiam que, obviamente que sabiam, né? Que sabem disso. O próprio Jesus recebeu um não de Deus. Quando estava lá no Getsemane, nas vésperas ali da sua crucificação, ele ora:
Pai, passa de mim esse cálice de sofrimento. Não deixe que eu passe pelo espinho da cruz, esse sofrimento. O que aconteceu no outro dia, na sexta-feira? Deus disse não para o seu filho. Lógico, Jesus diz lá na oração: faça-se a tua vontade e não a minha. E Jesus sabia que através da morte dele iria dar a bênção, o presente, o dom, a graça, essa palavra, a graça divina para todos nós, que é o perdão e a salvação. Senão nós não teríamos esta dádiva, esse presente, essa graça divina. O apóstolo Paulo 3 vezes pediu em oração e não foi atendido. Às vezes a gente pensa assim: será que eu não tenho fé? Tem inclusive alguns que pregam isso. Você não foi atendido porque não teve fé. Então o apóstolo Paulo não tem fé. O que nós precisamos entender é que Deus, assim como fez com o apóstolo Paulo, fez com o próprio Jesus e outros exemplos que nós temos na Bíblia, nos diz não. É que nem nós, quando quem é pai, quem é mãe sabe disso, quantas vezes a gente diz não para os nossos filhos, porque isso é melhor para eles, porque eles às vezes não têm a dimensão, não sabem o que o risco ou não tem necessidade de receber aquilo. E assim Deus também nos diz muitas vezes: meu filho, não vou te dar isso aí não. Mas muitas vezes Ele nos atende. No que diz respeito ao perdão, à salvação, Ele nos deu o seu próprio Filho. Mas qual foi a resposta que Paulo recebeu? Então Deus respondeu para Paulo: a minha graça, essa graça divina tem a ver com um presente, com um dom que nós não merecemos. A minha graça é tudo que você precisa. Tu não precisa de mais nada. Às vezes a gente quer tantas coisas, a gente é ambicioso, pedimos coisas que não precisamos. Esquecemos lá do Salmo 23, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus não nos deixa faltar nada. Tudo que realmente precisamos, Ele nos dá. Às vezes a gente quer mais do que precisamos. E o que realmente nós precisamos, e não dá para comprar, não dá para merecer, é a graça divina. E isso é uma dádiva, é um presente, é um dom de Deus, que Ele dá por meio do seu Filho Jesus. E ainda vem essa explicação aqui de Deus, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. O poder de Deus se manifesta com muito mais força quando a gente está com o espinho na carne, quando a gente está com dor, quando a gente está com medo, quando a gente está com tentações, não é? Pelo menos comigo é. Quando está tudo bem, meio que até esqueço de Deus. Mas no fundo do poço, Deus se faz presente de uma forma assim maravilhosa. E o apóstolo Paulo tinha isso e sabia disso. Ele diz em outros livros do Novo Testamento, em suas cartas, dizendo: quando não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida é um lixo, não é importante. O morrer em Cristo é lucro. Porque Ele tem coisas para nos dar que nós não conseguimos merecer ou comprar. E aí, finalizando, o apóstolo Paulo então diz assim: quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Tem uma historinha, um acampamento que havia, e tinha um lago. Estavam nadando lá e alguém teve cãibra e estava se afogando. E ninguém sabia nadar muito bem, a não ser um senhor que ali
era um bom nadador, até inclusive já era em alguns momentos um salva-vida voluntário no verão, né? E aí todo mundo lembrou dele, vai lá e salva ele, não sei o quê. E ele permaneceu parado ali, né? Só aguardando, esperando, e todo mundo ansioso, e alguém tem que fazer alguma coisa, e a pessoa lá se debatendo, até que começou a afundar, começou a se afogar. E quando ela começou a perder as forças, então aquele senhor experiente, ele foi, entrou na água e tirou ele, salvou ele. E depois disso, todo mundo começou a perguntar para ele, mas por que tu não foi logo, né? Ele diz assim, enquanto ele estava forte, ele não ia receber a minha ajuda, e nós dois poderíamos morrer afogados. Então quando ele não tinha mais forças, eu fui lá e tirei ele. E esse é um bom exemplo na nossa situação com Deus. Quando nós somos fracos, não temos mais força, peça ajuda de Deus, se entregue nas suas mãos, Ele vai dar a força e tudo que precisamos para seguir em frente na nossa vida. Amém. Nós vamos entregar as nossas ofertas de gratidão, e tem esse monte de imagens aqui, né, para nos lembrar, né, das bênçãos que Deus nos dá na nossa vida, né? Aqui tem uma imagem, né, que fala de entrega das ofertas, né? É legal, às vezes na instrução, né, a gente oferta para Deus. Oferta para Deus? Sim, é para Deus. Alguns pensam, né, as crianças principalmente, não, a gente dá dinheiro, paga a igreja. Não é isso, né? Mas Deus recebe, Deus não precisa do dinheiro, tudo, o universo é dele, né? Mas nós ofertamos porque ela está conectada com a mensagem, a divulgação da pregação do Evangelho, da graça de Deus, como nós ouvimos hoje. E também é uma forma de gratidão, né? Deus nos dá, por meio da sua palavra, do batismo, da Santa Ceia, a fé. Nos dá e mantém através da chuva, do sol, do frio, do calor, do nosso emprego. Nós temos a família, o nosso lar, o alimento. E aí essa explicação aqui do apóstolo Paulo na segunda carta, né, aos Coríntios, né, cada um contribua, oferte segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade ou por obrigação, né? Eu sou obrigado, eu tenho... Não, é por gratidão, de uma forma voluntária, né? Porque Deus ama quem oferta com alegria, reconhecendo as suas bênçãos, o seu amor, o seu perdão, a sua salvação. Enquanto nós trazemos aqui à frente, como de costume, as nossas ofertas, nós vamos cantar um hino que fala exatamente sobre essa gratidão que temos. Lembra aqui também, né, que temos a igrejinha, que as crianças podem trazer as suas ofertas também. Salvação.
teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar vendo seu amor sem par, sua ajuda sem cessar? Vamos, pois, louvar. Louva, louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Na oração nós vamos incluir aqui alguns pedidos que nós temos no nosso caderno de orações. Ontem teve o sepultamento da mãe do João Lemos, Dona Teresa. Incluímos a família do João, para que Deus conforte a eles. Também o seu Marcos Frei pede pelos irmãos, né? O Luiz e a Geni, que estão aí com doença, mas já estão se recuperando. Mas vamos continuar pedindo para que melhorem completamente. Também, ontem, esses são os pedidos de ontem de noite que tivemos no culto, né? Aqui o André e a Deise agradecem pela viagem que tiveram para Lajeado, pela proteção, e pelo Danilo, filho deles, né, que foi ganhou a medalha de ouro ali no sub-15 de judô e agora se classificou então para a etapa do brasileiro, né, de judô. Agradecer aqui pela saúde da família da Nena, é isso, né? A dona Juraci, então a ela, né, e também todos os familiares. Agradecimento, sei que a dona Ivone que colocou aqui, né? A Marta está constantemente nas nossas orações. Aqui vem um agradecimento, né? Então vou ler aqui: agradecimento para Deus ter salvado minha irmã, ela está em casa, Deus deu mais uma vida para a Marta. Então que Deus continue cuidando dela, né? Que boa notícia, né? Dona Marta aí que está lutando bastante tempo aí com câncer, né? Nós vamos também lembrar os aniversariantes desta semana, que são os seguintes. No dia 1º, o Henrique Ros, a dona Lili Schilling. No dia 2, o Lucas Batista, a Milena Rieger. No dia 4, a Brenda Duarte, a Leonida Fleisticker. No dia 5, a Rosângela Laufer. Dia 6, o Arthur Mônaco Almeida. No dia 7, a Noeli Bjork. Como estamos, nós nos achegamos de Deus e falamos com Ele em oração. Pai bondoso, muito obrigado pelas Tuas bênçãos na nossa vida. Principalmente, temos tanto para Te agradecer, poderíamos fazer uma enorme lista. Muitas dessas bênçãos, muitas vezes nós nem reparamos no nosso dia a dia. Nós nem pedimos e ainda assim o Senhor continua nos concedendo. Raramente nós lembramos de pedir, por exemplo, me dá o ar para respirar, querido Deus, todos os dias. Mas mesmo assim, estamos aí, respirando o ar que o Senhor nos dá. E assim acontece com muitas outras coisas. E como Teus filhos, queremos reconhecer e Te agradecer por estas dádivas. Não merecemos elas, mas o Senhor, um Pai amado, nos dá realmente tudo o que nós necessitamos. E continua nos concedendo todas as coisas. Principalmente Te agradecemos pelo perdão e a salvação em Jesus. Também louvamos e agradecemos porque o Senhor nos dá o dom da vida, nos coloca ao lado de pessoas queridas, dentro da família, com amigos, colegas.
nos dá a saúde, nos dá também o pão de cada dia e tudo o que precisamos para a vida e o sustento. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede a todos os aniversariantes, os abençoe ricamente. Agradecemos também pelo Danilo, né, que se classificou aí na etapa de judô, vencendo mais uma etapa, e também pelas muitas vezes que eles viajam, vão e voltam com a tua proteção. Nós te pedimos pela saúde da Marta, te agradecemos e pedimos por ela, também pela família da dona Juraci, dona Anena, cuida dela, de toda a sua família, os seus familiares. Também do seu Luiz e da Geni Frai, nos abençoe estando junto com eles e lhes recuperando a saúde. Conforta também o João Lemos e todos os seus familiares, ele que teve o falecimento da sua mãe no dia de ontem. A todos os enlutados, todos os doentes, inclusive os que nós não mencionamos o nome, que o Senhor bem conhece quem são, talvez nós mesmos, ou alguém que vem à nossa mente, um familiar, um amigo, um colega, que todos eles sejam assistidos por Ti e tenham a recuperação, que tenham o consolo. Querido Deus, abençoa todos os lares, esteja presente na vida de todas as famílias. Também, querido Deus, abençoa a congregação São Lucas nos seus objetivos, que todas as famílias estejam engajadas, seja pela oração, seu trabalho voluntário, por suas ofertas, para que assim possamos continuar no objetivo de pregar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Tudo mais, Senhor nosso Deus, entregamos em Tuas mãos. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Ficamos em pé e juntos oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou a eles, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar. Durante a distribuição da Santa Ceia, vamos ouvir um fundo musical. Fazemos como de costume, começando aqui por este lado, né, ao meu lado aqui. Depois vem o outro, começando daqui para frente, depois dos fundos para frente, vindo sempre pelo meio e voltando pela sua lateral. Venham, porque tudo está pronto. Onde qualquer ser humano gostaria de estar.
desde uma encosta com vista pro mar. Essas maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. Junto com o pão e o vinho, recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, que nos dá o perdão dos pecados, nos fortalece a fé em Jesus. Nós nos colocamos em pé, oramos dando graças a Deus. Obrigado, Senhor nosso Deus, e graças te rendemos, porque neste culto, por meio da tua palavra que ouvimos, por meio da Santa Ceia que recebemos, o Senhor nos concedeu o perdão dos pecados, o fortalecimento na fé em Jesus, aumentando também o nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Que possamos ter uma vida santificada, sendo luz para o mundo, testemunhando Cristo para todos. Abençoa-nos nesta semana, neste dia, e que possamos novamente voltar à tua casa para sermos abastecidos na fé. Querido Deus, em nome de Cristo, o teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Deus Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Podemos sentar? Cantamos ainda este último hino do culto de hoje, eu só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei,